eles precisam de quase que um tempo só para poder participar de gols. São dois jogadores muito perigosos, né? E aí é complicado. O fator que vai me fazer escolher o capitão nessa rodada é, é o último deles aqui, que é a questão da média. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar de cartola. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral, sempre focado ali nos números, para trazer análise de qualidade para vocês. Então, se vocês curtem esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, muito importante. A gente tem vídeo toda terça, sexta e a lives aos sábados também, tá? Mas bom, vamos falar aqui da rodada. Mas antes, quero mostrar o nosso desempenho aí na última rodada, que foi muito bom novamente, tá? A gente está vendo uma fase espetacular. Fizemos 105,26 pontos. Novamente passamos de 100 pontos, tá? Se eu não me engano, a gente nas últimas 4 rodadas está com média mais de 100 pontos. E na temporada toda, média acima de 90 pontos. Então, uma temporada espetacular aí, né? Na última rodada, alguns diferenciais, a gente acertou o capitão aqui no Arias, né? Foi um bom capitão. Aliás, o nosso meio de campo foi muito bom, né? A gente manda para o sócio lá, faz a análise do cruzamento de scouts. Vocês veem aqui, ó, o Arias e o Arrascaeta eram os que tinham o melhor score. O terceiro melhor score estava empatado entre Scarpa e Rubens, tá? E os dois foram muito bem. O John John também foi bem, tava com uma indicação boa aqui, né? Você vê que o Mateuzinho tava mais para baixo deles. Então, é uma análise que ajuda bastante, né? A gente não conseguiu acertar no Rossi. Claro que eu não esperava que ele ia fazer 15,40, tá? Eu esperava que ele ia fazer algumas defesas. Achei que o Flamengo poderia pegar um SG. O Cruzeiro jogou muito bem, não deu chance do Flamengo pegar SG, mas o Rossi acabou fazendo uma baita pontuação. E pecado foi o nosso ataque, né? Que infelizmente a gente não teve um bom desempenho ali. A gente não tava com o Yuri Alberto, né? Acho que faz parte. Achei que era um jogo mais complicado. O Yuri Alberto foi lá, meteu o hat-trick, lei do ex aí funcionando demais, né? Mas faz parte. Quero que vocês comentem aí qual foi a sua pontuação aí nessa rodada. Se você conseguiu passar de 100 pontos, se você tava com o Yuri Alberto. E é isso, pessoal. Como eu sempre falo, a gente tem 24 horas para comemorar, 24 horas para lamentar e partir para a próxima rodada, tá? Nada te garante mitada. Rodada anterior não te garante mitada. O que garante é fazer uma boa análise, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Para falar para vocês aqui, também divulgar o trabalho do nosso amigo Diegão, do Mundo Cartola News, né? Ele acompanha todos os influenciadores, tá? Que tem o canal aberto aí, que montam os times abertos. E a gente está em quarto aqui, entre todos os influenciadores aí do Brasil, estamos em quarto lugar, com 646 pontos no total. Então, estamos voando baixo aí nessa temporada, tá? Vamos lá, começar a análise da rodada 8 aí do Cartola. E tem uma novidade, uma rodada muito especial, porque vamos ter degustação no nosso plano de sócios. Vocês pediram demais aí, então a gente vai ter degustação no plano de sócios. Mais para frente ali durante o vídeo, eu falo para vocês como é que vocês podem para participar dessa degustação, qual que vai ser o valor e tudo mais, tá? Mas enfim, vai ser muito legal, vai ser uma rodada muito especial e essa e a próxima rodada, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Então, rodada começa no sábado, dia 10 do 5. Então, a gente tem uma semana inteira aí para poder olhar os jogos que a gente vai ter da Libertadores, Sul-Americana aí com rodada de meio de semana. Ficar de olho também nas notícias, ver time que podem poupar, jogador que se machuca, olhar um pouco o desempenho dos times, né? E a gente tem aqui um jogo muito importante para a rodada, que é o Fortaleza enfrentando o Juventude. E a gente vai ter escalação, né? O Vojvoda é meio traiçoeiro, mas a gente vai ter escalação, né? Então vamos lá, partindo aqui do Joga 10 News, né? Um site que eu sempre recomendo para vocês, para quem não conhece, um site muito bom, gratuito também, né? É, Começando falando justamente sobre esse jogo que eu acho que é muito importante, tá? Muita gente não tá olhando para esse jogo, eu até tava dando uma olhada nos mais escalados, não tem acho que nenhum jogador do Fortaleza, tá? E claro, o Fortaleza não começou super bem o campeonato, mas o Fortaleza, se eu não me engano, nos últimos 10 meses, ele só tem uma derrota jogando no Castelão, tá? Que foi pro Palmeiras aí na última rodada. Mas assim, ele ficou muito tempo invicto. Ano passado, o campeonato inteiro não perdeu jogando em casa. É um time muito forte quando joga lá, né? Tá certo que vai ser no Presidente Vargas esse jogo, mas é um time muito forte quando joga em casa. E vai enfrentar o Juventude, que vocês sabem, fora de casa, o Juventude é um time muito frágil. Jogou 5 jogos esse ano contra times de Série A, fora de casa. Tem 5 derrotas, 13 gols sofridos.
e apenas 2 gols marcados, tá? Então, acho o Fortaleza um dos grandes favoritos aí para a rodada, talvez no mesmo patamar ali de Flamengo, de Palmeiras, assim, talvez até na frente do Palmeiras, por exemplo. E a gente tem peças interessantes. Por exemplo, saiu em dúvida porque o Gustavo Mancha ele saiu sentindo uma dorzinha no tornozelo no jogo contra o São Paulo, mas pelo que eu vi, a princípio ele vai para o jogo. É um cara muito interessante, tá? Vocês sabem que o Juventude toma muito gol de bola parada, a gente falou isso do Vitor Gabriel. Quem sabe o Kusevich ou o Gustavo Mancha não podem se aproveitar dessa bola aérea. A gente tem o João Ricardo, que pode ser um goleiro interessante aí para as defesas. A gente tem o Lucas Sacha, muito bom na média básica. A gente tem o Pikachu, que é um meia baratinho, que ele que cobra as bolas paradas, então também é um meio interessante aí para quem quer fazer uma apostinha na rodada, tá? Jogadores interessantes. O Lucas Sacha mais para média básica, o Pikachu mais para participação em gol. Aqui no ataque, tá o Lucero aqui como provável, mas pode ser que seja o Daverson também, que também é um cara muito bom na bola aérea, e a gente vai ter a escalação. Se for o Daverson, também é uma baita aposta, jogador barato aí. Então, assim, um jogo que a gente tem que ficar bastante de olho, tá? Mancuso bom de desarme, Bruno Pacheco é super ofensivo, isso torna o Vojvoda uma peça legal para a rodada de técnico. Vamos ficar de olho porque a gente tem muita opção interessante nesse Fortaleza e muita gente não tá olhando, tá? É um dos principais jogos para quem quer se diferenciar aí e poder sair na frente dos seus adversários nas ligas, beleza? Vamos aqui o próximo jogo entre Grêmio e Bragantino, um jogo que eu vejo com tendência de poucos gols, tá? Vejo o Bragantino como levemente favorito. O Bragantino que está liderando o Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras, né? Mesma pontuação, só que um gol de diferença ali no saldo. O Bragantino que tem feito um excelente campeonato, conseguiu pela primeira vez fazer com que o Mirassol não fizesse nenhum gol na competição. Foi o primeiro time a pegar esse G com o time do Mirassol. E o time do Grêmio em casa, acho que vai ser uma característica que o Mano Menezes faz com seus times. Em casa ele costuma ser um time bastante forte, que se defende bem. Então é um jogo com tendência de poucos gols, tá? Claro que como o Bragantino é favorito, a gente tem um nome muito forte para a rodada, que é o Juninho Capixaba, tá? Com certeza vai estar no nosso top 5 aí de laterais para a rodada, nome muito forte. Assim como o Pedro Henrique, que também tem gerado muita média básica, deu um baita lançamento para o Pita, pode ser interessante. Na parte ofensiva, assim, John, Sacha, mas confronto complicado, tá? Não acho que vai ser um jogo de muitos gols, não. Do lado do Grêmio, o Christian Oliveira foi muito bem nos últimos jogos, né? Tem gerado média básica, mas é o que eu falei, mais peças defensivas. Olho aqui no Marlon, tá? É um cara desarmador, vai pegar Lucas Barbosa, Vinicinho, Henry Mosqueira, que perdem muita posse de bola. Tanto ele como o Serrote podem ser peças aí para quem tá sem cartoletas, tá? Mas, claro, a principal peça desse jogo aqui é o Juninho Capixaba, que vai estar no nosso top 5 de laterais. Vindo aqui para o jogo entre Mirassol e Corinthians, se a gente falou que o jogo entre Bragantino e Grêmio é um jogo com tendência de poucos gols, o jogo entre Mirassol e Corinthians é um dos jogos com maior tendência de gols, tá? A gente olha ali nas casas de aposta, é um dos jogos com mais chance de ambas marcam, né? Mirassol é um time muito ofensivo, dificilmente não marca, foi uma exceção ali com o time do Bragantino, e o Corinthians também é um time que marca sempre e não consegue se defender bem, né? É um time que sempre tem suas falhas defensivas. Então, olhar para as peças ofensivas. A gente tem, claro, o Yuri Alberto vem do hat-trick. A questão sempre do Corinthians, eu gosto quando eu vou escalar atacantes do Corinthians, é dobrar o ataque do Corinthians, tá? Colocar Yuri Memphis, né? São peças excelentes aí para a rodada. Porque o difícil é saber quem deles vai marcar, né? Você escala o Memphis, o Yuri faz três. Você escala o Yuri, o Memphis que faz gol e assistência. Enfim, sempre uma boa dobra aqui, porque eles estão sempre combinando bastante para gols ali, né? E do lado do Mirassol, assim, a gente vê que tá vários jogadores em dúvida aqui. O único que dá para recomendar mesmo do setor ofensivo é o Danielzinho, né? É um meia de média básica, é um meia baratinho, é o cara que cobra essas bolas paradas aí no Mirassol. Pode ser uma opção interessante aí para quem tá mais sem cartoletas, né? Reinaldo pensando no pênalti poderia ser uma opção. O Mateuzinho aqui, que é um cara que tem média básica, mas é realmente aqui, ó. Memphis e Yuri e o Danielzinho. Claro que o Memphis e Yuri bem mais ressaltados aí, porque o Corinthians ofensivamente sempre cria bastante, né? Vindo aqui para o próximo jogo, Vitória e Vasco. E aí a gente tem uma questão interessante, né? O Vasco ainda não ganhou jogando fora de São Januário, né? E a gente viu como faz falta São Januário. No último jogo, o Vasco jogou como mandante, né? Contra o Palmeiras, mas mandou o jogo em Brasília e não conseguiu ir bem. O Vasco é um time que depende muito, muito de São Januário. Quando joga fora de casa, o desempenho cai muito. Já são 3 derrotas aí jogando fora de São Januário. Vai pegar o Vitória, que é um time que não tem vindo um bom momento. O Mateuzinho, até que muita gente escalou na última rodada, eu já falei para vocês, assisti os últimos jogos dele, ele tá cansado, tá dando para ver que ele tá com uma dificuldade física ali, então ele não tem produzido. Vamos ver. Quero esperar muito esse jogo
da Sul-Americana, ver se ele vai ser poupado, como é que vai ser a questão da minutagem dele, para ver se ele volta, ressuscita nesse jogo contra o Vasco. É um cara sempre muito forte quando joga em casa, mas tem me preocupado essa questão do cansaço físico dele, né? Para quem tá mais sem cartoleta, a gente tem o Jamerson, pegando o lado do Ryan, que é sempre um potencial, mas, enfim, é mais para quem tá sem cartoleta, um lateral baratinho. E do Vasco a gente sempre comenta do Verratti, né? O Verratti é sempre uma opção que a gente tem que ficar de olho aberto, porque é um cara que sempre participa de gol. Esse time do Vitória toma muito gol do centroavante, né? Então, Verratti pode ser uma opção legal aí para a rodada, né? Um cara que vai muito bem na bola aérea. Vocês viram no último jogo a falha defensiva que o time do Vitória teve ali no gol do Marlon, né? Do Ceará. Enfim, vindo aqui pro próximo jogo, o jogo que mais o pessoal mais vai focar, né? Tenho certeza que todo mundo vai escalar uns 4, 5 jogadores. E eu realmente acho que aqui o Flamengo é um dos principais favoritos para a rodada, tá? Acho que Pedro e Arrascaeta são unanimidades, aí tem que ter no seu time, a gente vai montar a base ali, são nomes fortes. Eu acho que a faixa de capitão vai acabar circulando entre eles, são os dois melhores jogadores para a rodada, e eu vou explicar por quê. Mas eu não acho, eu até coloquei na nossa capa um ponto de interrogação ali, pelo seguinte, eu não acho que vale a pena, por exemplo, como eu vi nos mais escalados, colocar 3, 4 defensores do Flamengo, tá? Acho que é muita coisa, não vai ser um jogo super fácil para o Flamengo. O Bahia vem numa crescente boa, tá? Vocês verem aí os últimos jogos no Brasileirão, ganhou de 1-0 do Ceará, ganhou também de 1-0 no último jogo aí do Brasileirão e também tinha ganhado de 1-0 contra o time do Palmeiras, tá? Então, o time que tem segurado alguns SGs, claro que pegou adversários aí mais fracos, com exceção ali do Palmeiras, né? Mas é um time que tem se defendido bem. Então, assim, por exemplo, eu acho que Pedro e Arrascaeta vale bastante, mas eu não colocaria, por exemplo, um Gerson e Cebolinha triplicando o ataque do Flamengo. Na defesa, por exemplo, a gente tem aqui, se jogar o Ademir, que é um cara que perde muita posse de bola, o Ayrton Lucas cresce muito de potencial. O Wes vai pegar o Eric Pulga, que é um cara que não tem cedido muitos desarmes, tá? Então já fica mais preocupante. A gente tem o Ross, que pode ser que seja bastante exigido, assim como foi contra o Cruzeiro, porque o time do Bahia é um time que finaliza bastante, pode ser uma opção interessante. Mas para mim, assim, escolher uma ou duas peças no máximo do Flamengo na defesa para poder escalar, não mais que isso, tá? Não recomendo para você escalar em 3, 4 defensores do Flamengo e não recomendo triplicar o ataque do Flamengo. É realmente Pedro e Rascaeta. Vale outro? Complicado, pessoal. Realmente focar nesses dois aí. A gente vai falar depois qual que é o melhor capitão aí para a rodada, tá? Mas olha aqui nas duas peças e alguma pecinha defensiva pode ser interessante. Aqui, Sport Cruzeiro, eu falei ali que Mirassol e Corinthians é um jogo com tendência de gols, né? De ambas marcam. Um outro jogo com tendência forte de gols, tá? É Cruzeiro e Sport. Vejo o Cruzeiro como levemente favorito nesse jogo. Aliás, levemente favorito não. Favorito nesse jogo, né? Com uma tendência boa de gols. Então a gente vai ficar de olho em duas peças principais do Cruzeiro. Matheus Pereira, que tá gerando média básica a rodo. E olha no Caio Jorge, pessoal. Tá jogando muita bola, fez um golaço contra o time do Flamengo, bagunçou o Léo Pereira e quase fez outro que o Rossi fez uma defesa absurda ali, né? Uma ponte incrível, a bola que acabou batendo no travessão. Então, foco nesses dois. Pô, Eduardo, você não acha que vale escalar um Cássio ou um Vidalba aqui pensando na média básica? De repente, um Vidalba ali pensando que ele pode desarmar bastante, principalmente se ele pegar o lado do Barleta, né? Vamos ver onde é que o Barleta vai jogar ali. Pode ser uma opção interessante, mas é difícil de confiar nesse SG do Cruzeiro. É um time que toma gol quase sempre. Confio mais nas peças ofensivas. Do lado do esporte, para não falar que eu não comentei ninguém, vou comentar aqui o Sérgio Oliveira, se for para o jogo, né? É um cara que gera média básica, pisa bastante na área. Pode ser uma peça interessante do esporte que está buscando essa primeira vitória ali na Ilha do Retiro, né? Pensando que é um jogo de ambas marcas. Mas o foco é realmente em Matheus Pereira e Caio Jorge aqui nesse jogo, tá? Atlético Mineiro e Fluminense. Um jogo de dois times que, no meu ver, estão bem constantes aí, né? O Fluminense, por exemplo, até tem conseguido algumas vitórias, mas jogando um futebol bem instável, dependendo muito do Arias, tá? Eu vi até o pessoal falando que nem Noé carregou tanto animal, né? Então, o Arias tá realmente carregando esse time do Fluminense. As duas assistências dele foram impressionantes, tá? Deixou o Everaldo na cara do gol, tinha deixado o Serna na cara do gol também. Então, acaba dependendo muito disso. E o Galo tem se acertado aí, né? Tem conseguido ter um desempenho um pouquinho melhor nos últimos jogos, conseguiu segurar o Juventude lá no Jacone, que não é uma missão fácil. Um destaque interessante, o Hulk é carrasco do Fluminense, né? O segundo time que o Hulk mais marcou gols desde que ele voltou ao Brasil é justamente o Fluminense, né? O primeiro é o Cruzeiro, mas tem muito mais jogos contra o Cruzeiro do que contra o Fluminense. Então fica de olho, né?
nessas questões interessantes. De qualquer jeito, acho que o Hulk é um cara interessante, é um cara que tem média básica, participa bastante de gol, vai estar descansado, acho que isso ajuda bastante. Vamos ficar de olho no jogo da Libertadores ali, desculpa, da Sul-Americana, para ver como é que esse Galo vai desempenhar, né? Vamos ficar de olho aí como é que o Fluminense vai desempenhar na Sul-Americana, se vai vir com o time titular ou com o time reserva, para ver, né, se vai vir cansado, não vai vir cansado. O Hulk vai estar bastante cansado, acho que é uma peça legal. A gente tem sempre o Scarpa aqui, o Rubens, que vai pegar justamente esse lado do Ares aqui, vai ter um potencial bom de desarmar. E a gente deve ter a volta, não sei, do Lianco, né? Imagino que ele volte aqui para esse jogo. Se voltar, é uma peça legal para a média básica, tá? Mas principalmente quero destacar aqui o Rubens e o Hulk, tá? Média básica boa e um cara que carrasca, um jogo que eu acho que tem tendência de gols aí na rodada, né? Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras que tem jogado melhor fora de casa do que em casa. O Palmeiras está invicto esse ano fora de casa. Em casa, o Palmeiras é só o 18º melhor aproveitamento nesse começo de Brasileirão, né? E até mostrando para vocês aqui o retrospecto entre Palmeiras e São Paulo, ó. O Palmeiras nos últimos 6 jogos foram 4 empates e 2 vitórias do Palmeiras. Só que aqui no Brasileirão foi um gol do Flaco no apagar das luzes, tipo 6, 7 minutos de acréscimo ele fez gol no último lance do jogo. E aqui no Paulistão foi aquele pênalti que o Vitor Roque cavou ali, né, que foi muito polêmico. Até acho que não deveria ser marcado pênalti, mas enfim, era um jogo que também teve pouquíssima chance de gol. Se não tivesse esse gol no final e esse pênalti, talvez a gente viria de 6 empates seguidos entre Palmeiras e São Paulo, vários jogos de 0-0, jogos de poucos gols, então acho que é um jogo truncado. Vejo o Palmeiras como um leve favorito, ainda vai ser um jogo que vai ser na Arena Barueri, onde o Palmeiras conseguiu ganhar ali do Corinthians, né? Então, assim, quem que eu acho que são destaques desse jogo aqui? Eu gosto muito desse lado esquerdo do Palmeiras, com Piquerez e Bruno Fux. Pô, Eduardo, você não acha que vale o Gustavo Gomes? Pessoal, o Gustavo Gomes jogando como zagueiro central, ele não vai ter tanto potencial de desarmes assim, tá? O Fux vai ter mais potencial. E ele vai pegar justamente o lado do Lucas Ferreira, que é o cara que mais perde posse de bola no São Paulo. Então, o Piquerez é um cara que gosta desses clássicos, né? Ele cresce bastante, tem um pênalti no jogo com tendência de poucos gols ali, acho que vale bastante a pena. E o Giai também, tá? O Everton também pode ser um cara que pode ser bastante exigido. Gosto bastante do sistema defensivo do Palmeiras. Eduardo, e do meio para frente? Aí é complicado. Vocês viram que os jogos têm sido bastante truncados. E além disso, o Palmeiras agora está começando a entrar numa fase de uma circulação muito grande, né? Você tem o Estevão, tem Facundo, tem Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício, Veiga, Paulinho. Todos esses jogadores vão entrar, então a tendência é que os jogadores do Palmeiras comecem a ter minutagem menor, tá? Então, assim, vira uma loteria muito grande num jogo que tem que ser bastante pegado, tá? Os últimos jogos entre Palmeiras e São Paulo têm sido muito pegados. Então, não vou recomendar peças ofensivas do Palmeiras, mas vou recomendar sim peças defensivas do Palmeiras, tá? Principalmente esse lado esquerdo aqui com Fux e Piquerez, tá? É... Mas é isso aqui sobre esse jogo. Vindo aqui para o jogo entre Botafogo e Internacional, dois times que estão devendo aí no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começou o Campeonato Brasileiro, eu tinha apontado como favoritos aí para o título Palmeiras, Flamengo, Inter e Botafogo, né? Palmeiras e Flamengo têm cumprido esse desempenho ali, mas o Inter e o Botafogo estão mais para baixo na tabela. Não conseguiram se encontrar no Brasileirão. O Renato Paiva fazendo um trabalho bem marromenos. Tem que até tomar cuidado para não ser demitido logo, né? Mas a gente sabe que o Botafogo é forte no tapetinho ali. Então, pelo mando de campo, eu vejo o Botafogo como levemente favorito. Só que eu vou recomendar uma peça, e é uma peça muito forte desse Botafogo, que é o Igor Jesus, tá? Nos 3 jogos em casa mandou muito bem. Vocês viram no último jogo como o time do Inter teve falha ali na marcação dos atacantes, né? O Yuri Alberto meteu hat-trick, o Memphis participou de gol, Thales Magno deu assistência também. Então, o Igor Jesus é um cara que tem gerado bastante média básica, é uma opção bem forte, tá? E vamos ficar de olho se volta o Savarino. Se o Savarino voltar, acho que ele pode ser uma opção interessante ali também para a gente poder apostar. Lado do Inter, cara, é sempre aquela questão. Alan Patrick, precisa ver se ele vai pro jogo, né? É um cara que tá sentindo bastante o cansaço físico. E eu gosto mais de escalar ele em casa. Foco aqui no Wesley e no Bernabé, tá? Bernabé pegando o Arthur pode ser uma opção interessante, então, complicado. Vou recomendar Igor Jesus e Bernabé só desse jogo, tá? Igor Jesus eu acho que é um nome bem legal aí para rodada. E vindo aqui para o último jogo, para Santos e Ceará, tá? O Santos que depende muito da Vila Belmiro, tá? Pro Santos não cair, vai precisar que o Neymar volte e fique bem fisicamente, né?
e vai precisar muito de vitórias na Vila Belmiro. Então, assim, acho que pelo fator mando de campo, se a gente olhar os números, a gente não colocaria o Santos como favorito. Mas se a gente olhar o fator mando de campo, eu vejo o Santos favorito aqui para esse jogo, tá? O Ceará é um time que ainda não ganhou fora de casa. Aliás, o Ceará na temporada inteira fora de casa tropeçou bastante, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Brasileiro. Então, assim, quem que você recomenda? Escobar é um cara quase unanimidade aí para a rodada, para ser bem sincero, porque eu tenho entregado muita média básica, o nosso amigo Escobar ali, né? Acho que é um nome interessante. Olho no Brasão, tem salvado o Santos, tá? E, por exemplo, no último jogo ali, o Lucas Arcanjo, mesmo perdendo, conseguiu fazer uma excelente pontuação, porque o Ceará finalizou bastante, então o Gabriel Brasão pode ser uma opção interessante. Luizão jogando como lateral direito pode ser uma opção legal. E olha aqui, assim, no raio laser, tá? Do Santos seria a única opção que eu recomendaria. Lado do Ceará, Pedro Raul, né? Quando ninguém escala ele, aí que o cara gosta de marcar o gol dele, né? Então, olho só no Pedro Raul pode ser uma opção interessante. Mas para mim, o foco é realmente aqui no Escobar e talvez o Brasão aqui. Assim, eu não dobraria, escalaria no máximo um deles, tá? Ou o Escobar ou o Brasão aqui no nosso time. É isso sobre a análise de confrontos. Vamos falar agora dos principais SGs para a rodada, tá? Então, aqui, ó, vindo principais SGs da rodada, a gente monta a nossa tabelinha aqui. A gente tem, em termos estatísticos, o Flamengo aparece como principal SG com 53%, seguido pelo Palmeiras com 48%, e só depois aparece Fortaleza com 46%. Mas, pelo que o adversário tem cedido, assim, analisando o jogo, vendo o Juventude jogar e tendo a questão do mando de campo do Fortaleza muito forte, na minha opinião, tá? Eu tô contrariando um pouco os dados aqui, eu sempre falo para vocês que futebol olhar os números ajuda muito, mas você tem que ter o feeling do jogo e fazer análise do jogo mesmo, tá? Da tática do jogo. Cara, eu coloco Fortaleza como principal SG, tá? Então eu colocaria Fortaleza, Palmeiras e depois o Flamengo, tá? Colocaria até o Palmeiras na frente. Vocês viram que o clássico ali tem sido jogo de poucos gols aí, né? Então, esse para mim são os principais SGs da rodada, né? Dá para correr por fora aqui um Santos, sim, um Galo também pode correr por fora, tá? E falando aqui dos times com mais chance de tomar gols aí na rodada, a gente tem o Bahia, aí sim eu concordo, o Bahia é um time que tem uma chance alta de tomar gols, principalmente quando joga fora de casa. Acho que foi uma exceção ali contra o Palmeiras, né? O Palmeiras criou muita chance. A gente tem o Juventude também com uma chance alta de tomar gols na rodada, então ficar de olho nas peças do Fortaleza ali, Pikachu, ou Daverson ou Lucero, pensar nessa bola aérea aí que o time do Juventude tem cedido. E depois aparece o Fluminense, tá? Me surpreendeu até. Achei que o Fluminense não ia estar tão fraco assim na chance de tomar gol, mas tá com uma chance alta de tomar gols. Então, ficar de olho aí no Hulk, no Rony pode ser uma opção interessante ali, né? São nomes que eu acho que vale bastante a pena pra gente escalar. E vamos lá montar começar a montar o nosso time aqui. Então, vou montar uma base com vocês, como eu sempre faço. Jogadores que eu vejo com mais potencial, assim, que eu acho que é difícil deixar de fora. E depois a gente vai passando as dicas por posição ali, passando opções mais ousadas e opções mais seguras para vocês, tá? Então, vamos vender todo o time? Primeiro, eu acho que Pedro e Arrascaeta são bases para a rodada, tá? Inclusive, para mim, um dos dois tem que ser o seu capitão ali, não tem condição de abrir mão deles. Depois, eu acho que aqui na lateral, como eu falei para vocês, o Escobar é um cara que para mim é base da rodada, não tiro o Escobar de jeito nenhum do meu time. É, Goleiro eu acho que não tem base, técnico eu acho que não tem base. Zagueiro, tem um jogador que eu não vou abrir mão, tá? Mas eu comento ali quando eu for falar da posição de zagueiro. Cara, eu acho que base para rodada, acho que é isso, é Pedro Arrascaeta e Escobar, tá? São os três que não tem como abrir mão. O resto dá pra gente ir pensando ali, eu vou comentando opções com vocês. E eu quero começar direto com a posição de atacantes, tá? Mas antes de falar dessa posição de atacantes, quero falar para vocês o nosso plano de degustação, tá? Degustação do nosso plano de sócios aqui, né? É, Vocês pediram muito mesmo, muita gente pediu degustação. Então, por R$ 5, cara, R$ 5, você vai poder fazer parte do nosso plano de degustação aí, acessar todo o nosso conteúdo, que tem o quê? Tem as nossas escalações, mini do Herbert, o Herbert lá do canal Especialista, que já foi top 1000 nacional várias vezes. Tem análise planificada, como eu mostrei para vocês ali, né? Tem da SG, tem aquele cruzamento de scouts ali que eu mostrei para vocês, um monte de conteúdo. Tem o nosso famoso Power BI, que a gente faz os nossos filtros ali, que ajuda bastante também. Tem mapa de SG, mapa de gols, e-book de tiro curto. Cara, é um conteúdo fenomenal e você vai poder ter acesso a todo esse conteúdo
por 2 rodadinhas aí por R$ 5. E além disso, quem acessar nossa degustação, depois da degustação, vai ter um desconto para adquirir o plano de sócio para o restante do ano, tá? Então, pô, vale muito a pena esse plano de degustação que a gente está trazendo aí. É... Recomendo muito vocês participarem. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo, tá? Vale muito a pena o nosso plano de degustação aí dos especialistas em dados. O estudo sempre vence a sorte. Vamos voltar aqui para o nosso ataque. Então, Pedro já falei que é unanimidade. E aí vou trazer card na tela para um jogador que eu acho muito importante para a rodada, que é Igor Jesus do Botafogo, tá? Então, trazendo alguns números do Igor Jesus. Cara, a média do Igor Jesus em casa, 12,33, com uma média básica de 5,33, uma média básica impressionante. Além dos gols, ele tem 2 gols e uma assistência jogando em casa em 3 jogos. Mas além disso, ele tem 5 finalizações defendidas, 5 finalizações para fora e uma finalização na trave ainda, tá? E o Internacional tem cedido muito ponto para atacante, tá? 4,91 aí, como vocês podem ver. É um dos times que mais cede. Vocês viram ali o Memphis, o Igor, o Yuri Alberto, mais atrás até o Christian Oliveira no clássico lá mandando muito bem. Então, voltando aqui para a tela, cara, vou escalar o Igor Jesus no meu time. Pô, Eduardo, você não acha que valeria a pena colocar o Yuri Alberto e o Memphis? Cara, eu acho que até valeria a pena, mas se você for colocar os dois no time, o que que eu recomendo? Coloca o Memphis e o Yuri, tá? Dobra os dois no ataque e coloca o Igor Jesus aqui na reserva de luxo, tá? É a minha recomendação para você se você for escalar. Por quê? Falando da nossa análise de planilha ali que a gente manda para os sócios e tal, ainda não está atualizado aqui, mas olha isso daqui, que coisa interessante. Se a gente pegar o time do Corinthians, ó, Corinthians, filtrar, você vê aqui que Memphis e Yuri, ele divide um famoso XG, que são jogadores com mais chance de participar de gol, né? Eu acho que agora o Yuri Alberto deve ter ultrapassado o Memphis depois dos gols, mas eles disputam muito, tá? Eles estão sempre muito próximos de participar de gol. Já no caso do Botafogo, o Igor Jesus ele tem uma supremacia de quase o dobro do segundo, que é o Arthur, tá? Então, assim, é um cara que concentra muitas ações ofensivas. Então, eu não gosto de escalar só o Memphis ou só o Yuri. Se eu for, eu vou escalar os dois e colocar o Igor Jesus na reserva de luxo. Pô, Eduardo, por que que você não faz isso agora? Porque eu tô querendo escalar um cara que as estatísticas ali recomendaram, que ele não tá provável ainda, mas é o incrível Hulk, tá? Como eu falei pra vocês, carrasco do Fluminense. O Fluminense tá com uma chance altíssima de tomar gols na rodada. Então, eu tô querendo muito fazer essa apostinha no Hulk aí. Acho que ele vai vir descansado, vai retomar a dinâmica aí de boas pontuações, tá? Então, acho que é um ataque bastante forte. Mas se o Hulk não tiver disponível ali, a gente vai atualizar o vídeo na sexta, vai ter live e tudo mais. A gente pode fazer uma dobra aqui de Memphis e Yuri e trazer o Igor Jesus aqui na reserva de luxo. Outros atacantes que a gente poderia recomendar, tem os atacantes do Palmeiras, mas é sempre aquela loteria ali. A gente sabe quem que vai bem. A gente tem o Rony, alternativo ao Hulk, tem até pontuado muito bem também, né? A gente tem o Pedro Raul mais ousado, mas quem eu quero trazer para vocês aqui de nomes diferentes são os nomes do Fortaleza, tá? A gente tem o Marinho, que quando joga bate bola parada, a gente tem o Lucero, se for para o jogo, é um nome interessante, ficar de olho se vai ser o Daverson, tá? O atacante do Fortaleza que jogar vai ter muito potencial. E o bom é que a gente vai ter essa escalação do Fortaleza, tá? Então, vale muito a pena a gente escalar ali. Aliás, pode ser uma estratégia também para reserva de luxo aí na rodada, né? Vindo aqui para o meio de campo, pessoal. Escalei o Arrascaeta, acho que é uma base para a rodada, não abriria a mão aqui dele. O segundo nome que a gente vai escalar no nosso time aí, card na tela para Matheus Pereira, cara. Matheus Pereira tem gerado muita média básica. Peguei os últimos 5 jogos do Matheus Pereira, que ele começou a ser mais titular ali, né? Tem uma minutagem um pouco mais alta. Média e média básica, ele ainda não participou de gol. Média e média básica é de 7,7, tá? Impressionante. Pô, Eduardo, mas o Matheus Pereira não tá participando de gol. Você acha que vai escalar um meia que não tá participando de gol? Cara, aí que eu falo que é importante a gente olhar os números, não só de gol e assistência. Por quê? O Matheus Pereira, nesses jogos aí, nesses últimos 5 jogos, tem 10 finalizações. Então, média de 2 finalizações por jogo. Além disso, ele tem 2,7 passes decisivos por jogo e 5 ações de criação de chute por jogo, tá? O que isso quer dizer? Que ele está muito perto ou de fazer um gol ou de dar uma assistência. E com a média base que ele tem gerado, quando ele participar de gol, o Matheus Pereira vai estourar na pontuação. Enfrentando esse time do esporte que está muito mal, cara, acho que o Matheus Pereira vale muito a pena ir para a rodada. Voltando aqui para nossa escalação, tá escalado, tá? Arrasca o Matheus Pereira, eu não abro mão. A terceira vaga no meio, como falei para vocês, a gente sempre tem ali Ares, Alan Patrick,
Gustavo Scarpa, são jogadores muito fortes, tá? Eu tô indo entre três nomes para fechar esse meio de campo. Um é o Mateuzinho, eu não vou escalar ele por enquanto, tá? Vou esperar ver como é que vai ser essa questão dele nesse meio de semana, aí se ele vai ser poupado, não vai ser poupado, a questão física dele tem me preocupado bastante, tá? Um outro cara que eu tô em dúvida é o Rubens do Galo. Eu falei, né, que ele vai pegar o lado do Arias ali, que é um cara que perde muita posse de bola. E, cara, o Rubens é um cara que gera muita média básica. E aí, um outro cara que eu também fico em dúvida, então eu falei dois, né? Mas na verdade tem mais dois aqui, que são os dois do Fortaleza, tá? O Sacha, que é um cara muito bom de média básica, e, cara, o Pikachu, tá? É um cara que tem cobrado as bolas paradas do Fortaleza. A gente viu como o Juventude tem cedido pontuação para jogador que bate bola parada, tá? O problema do Pikachu é que ele não teria um bom reserva de luxo, tá? Para escalar, porque aqui para baixo é difícil de achar algum jogador com potencial, né? Então, de repente, colocar o Lucas Sacha, colocar o Pikachu na reserva de luxo seria uma opção? De repente pode ser uma opção, tá? Mas por enquanto eu vou com o Rubens. Acho que o Fluminense tem cedido muito desarme, principalmente o Arias, e o Rubens tem entregado esses desarmes aqui, tá? Então a gente vai escalado assim. E aí, falando um pouco de quem que vai ser uma reserva de luxo, vou deixar para falar aqui quando a gente for falar do capitão, tá? Já dizendo para vocês que ou vai ser o Arrascaeta ou o Pedro, a gente preparou uma comparação bem legal para vocês. E aí, além dessa comparação, a questão do reserva de luxo também vai pesar aqui nesse momento, tá? Mas vamos lá, vindo aqui para a posição de zagueiros, tá? Como eu falei para você, e ignorem esses favoritos aqui, tá? Eu ainda vou atualizar isso na sexta-feira. Qual é o cara que eu não vou abrir mão no meu time? E aí, card na tela para Gustavo Mancha do Fortaleza, cara. Gustavo Mancha custando apenas 5,14 de cartoletas, então tá precisando de pouquinho aí para começar a valorizar o Gustavo Mancha. A média dele em casa, 7,85, com uma média básica de 5,35, tá? Baita média básica. Teve 6 desarmes aí, né? Uma média de desarmes excelente para zagueiro. E teve uma finalização defendida. E, cara, olha a pontuação que o Juventude tem cedido para zagueiro. 9,5, tá? Como eu tenho falado para vocês, todos os zagueiros têm imitado contra o Juventude. Não só com desarmes, eles têm desarmado, mas principalmente com a bola aérea, tá? E o Gustavo Mancha é um cara alto ali, um zagueiro da base do Fortaleza, me agrada bastante. Voltando aqui para a escalação, será que ele vai para o jogo? Não sei, ele saiu sentindo uma lesão. Eu vi as notícias que ele deve para o jogo, a gente vai ter escalação, tá? Então, por enquanto, vou tirar aqui dos prováveis e vou escalar o Gustavo Mancha, tá? Não abro mão dele aqui no meu time, tá escalado. E eu tô querendo muito essa segunda vaga de zagueiro aqui, dobrar o Fortaleza, tá? Inclusive, a gente tem feito essa estratégia já algumas rodadas, que é dobrar o zagueiro do primeiro jogo da rodada, que a gente consegue fazer o hack do zagueiro, fica seguro ali e é mais um jogo com potencial, tá? Então, acho que vale muito a pena. 2 rodadas atrás deu certo com o Vitor Gabriel, acho que pode dar certo de novo, tá? Por enquanto, o zagueiro do Fortaleza que tá à prova é o Kusevich, tá? Então, por enquanto, a gente vai com ele. Mas, por exemplo, a gente pode colocar o Davi Luiz, colocar o Kusevich e colocar o Gustavo Mancha no banco, tá? Seria uma opção viável aí também para vocês. Mas tô querendo fazer essa dobra do Fortaleza pelo que o Juventude tem cedido. Tá, Eduardo, não quero dobrar, só vou colocar um do Fortaleza, eu não vou colocar nenhum. Quais são os zagueiros que você recomenda? Comentei do Pedro Henrique, acho que é uma opção legal para vocês escalarem. Comentei do Gustavo Gomes, também acho que poderia ser uma opção legal aqui para vocês escalarem. Apesar de que eu prefiro o Bruno Fux, tá caindo ali pela esquerda. Dos zagueiros do Flamengo, a gente tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Pelo preço, eu recomendo um pouco mais o Léo Ortiz, né? Custando 5,12, precisando de 1,97 para começar a valorizar. Acho que é uma opção viável aí para a gente poder escalar assim, tá? E pensar em algum zagueiro do Galo, tá? De repente, se for para o jogo ali o Lianco, ou até do Botafogo, pode ter ali um zagueiro, o Alexandre Barbosa se voltar. Vidalba do Cruzeiro é um cara que tem girado média básica, né? Mas é difícil, tá? Eu focaria realmente nos zagueiros do Fortaleza, no Bruno Fux do Palmeiras, acho que é uma opção legal, e no Léo Ortiz do Flamengo seriam minhas principais indicações para vocês. Ah, Luizão do Santos também pode ser uma opção legal aí para vocês escalarem no time de vocês, tá? Mas por enquanto estamos dobrando o time do Fortaleza aqui com Gustavo Mancha e Kusevich, tá? Lembrando que a gente vai ter essa escalação aí. Lateral, pessoal. E aí eu fiquei numa dúvida grande na minha disputa aqui de lateral, mas trazendo o card na tela aqui, tô trazendo o card do Escobar, explicando por que que eu vou escalar ele, né? Cara, média do Escobar geral 9,18, média básica de 8,97, assim, impressionante, quase tudo isso de média básica, me impressiona muito, já são 34 desarmes, tá? Uma média de 5 desarmes por jogo, e além disso tem me impressionado o que o time do Ceará tem cedido para laterais esquerdos, tá?
Fora de casa, o Ceará cedeu em média 5,33 para laterais esquerdos, tá? O Juninho Capixaba com o Ceará, que é um cara que desarma, fez 7,4 só de média básica. Então, cara, o Escobar pode fazer isso, se pintar SG, vai estourar na pontuação. Então, voltando aqui para a tela, o Escobar já está escalado, justificando por que ele é um cara unânime. E eu fico na dúvida entre Piquerez, eu acho que é um nome muito forte, pegando Lucas Ferreira ali, do time de São Paulo, é um cara que perde muita posse de bola. Juninho Capixaba, do time do Bragantino, tem conquistado muito SG e também é um cara que gera muita média básica. O Wesley do Flamengo também é um cara de muito potencial. Então aqui a gente tem, para mim, os quatro principais laterais aí para a rodada. Eu estou na dúvida entre esses três aí para ver quem que eu fecho, tá? Correndo por fora, a gente poderia ter aqui. Quem que a gente poderia falar mais? Bom, tem o Bernabé aqui do Internacional, o Giai do Palmeiras pode ser uma opção interessante. Mais baratinho aqui a gente teria o Mancuso do Fortaleza, seria uma opção legal. Bruno Pacheco, né? O Marlon do Grêmio, que eu comentei para vocês, que é uma opção baratinha. O Jamerson também é uma opção baratinha, tá? Laterais tem uma posição com muito potencial, mas assim, meu foco tá realmente nesses três, tá? E eu tô na dúvida, aí já até adiantando do goleiro, eu tô na dúvida se eu vou com Piquerez e o Rossi no gol, ou se eu vou com Wesley e o Everton no gol, tá? Cara, por enquanto, acho que eu vou com Wesley aqui na lateral, que é um cara que tá com uma média em casa muito boa, tá? A média em casa do Wesley tá melhor do que a do Piquerez. E aí eu vou com o Everton aqui no gol, tá? Mas uma opção também muito viável seria Piquerez aqui na lateral e o Everton e o Rossi aqui no gol, né? Rossi que estourou na última rodada. Eu tô querendo ir com o Everton porque eu acho que o São Paulo deve exigir mais do Everton do que o Rossi, tá? Do que o Bahia, desculpa. E como eu falei para vocês, eu acho que o Palmeiras está com um SG melhor do que o Flamengo, tá? Então, por enquanto, eu devo ir assim. O Everton e Rossi, dois goleiros excelentes para a rodada. Para quem tem bastante cartoleta, João Ricardo e Everson também serão opções legais pensando no SG. Para quem está mais sem cartoletas ali, a gente tem o Lucas Arcanjo, acho que pode ser um goleiro interessante, tem feito muitas defesas, tá? Se eu não me engano, é um dos goleiros que tem mais defesa. E para quem está mais sem cartoletas ainda, daí teria o Gabriel Brazão, tá? O duro é que você teria que dobrar o Santos, né? Se você vai com o Escobar. De repente, para quem tá muito sem cartoleta, dá para escalar o time com o Brazão aqui no gol e colocar na defesa o Piquerez e o Wesley, tá? Ou o Juninho Capixaba, não sei, para não dobrar o Santos, né? Enfim, seriam opções aí para vocês, mas para mim, o Everton e o Rossi são os dois principais. Eu gosto bastante do Gabriel Brazão aqui também, para mais quem tá sem cartoleta. E o Lucas Arcanjo aqui seriam as principais opções aqui para vocês, tá? E aí de técnico, que sobrou aqui de cartoleta? É, a gente não tem cartoleta para Abel Ferreira, nem para o Felipe Luiz, que seriam muito favoritos aí para a rodada. Aí a gente vai com o Vojvoda, né? Eu falei que eu acho que o Fortaleza é bastante favorito aí na rodada, né? Então a gente está triplicando o Fortaleza na defesa, acho que é uma opção legal. Acho que o Fortaleza tem um potencial bem grande aí de vitória na rodada, de pegar SG. E vocês viram que quando a gente estava falando a análise ali, a gente viu várias opções de Fortaleza que são interessantes, né? Então, acho que o Vojvoda é um bom técnico aí para a rodada, né? E vamos lá agora falar do nosso capitão aí para a rodada, né? Essa comparação de capitão. Mas antes, pessoal, quero lembrar vocês ali, aliás, um agradecimento também. Novamente, o vídeo passando aí de 10 mil visualizações, chegamos a 12 mil, tá? Já são 5 vídeos seguidos aí, acima de 10 mil visualizações. Então, agradecer demais ali. Aliás, a gente está com o plano de degustação, lembrando também vocês, quem quiser, o link vai estar na descrição e nos comentários do plano de degustação. A gente resolveu fazer justamente porque o canal tem crescido, vocês têm dado uma moral muito grande pra gente. Estamos com a meta de chegar até os 10 mil inscritos até o final do ano, mas tenho certeza que a gente vai pulverizar isso, vai chegar muito mais longe. Então, é uma forma de agradecimento também e pedir para vocês, tá? Deixar o like é muito importante aí. Vamos tentar chegar nos 1.000 likes aí nesse vídeo, tá? Tentar bater de novo essas 10 mil visualizações. Seguir a gente também no Instagram, @cartoladas, a gente tem postado bastante coisa. Na última rodada a gente postou o time final lá nos stories também, tá? Então tem crescido bastante nosso Instagram. Já passamos de 2.200 ali de seguidores. Vamos também chegar aos 3 mil. Então, agradecer essa moral de vocês aí. E pedir de novo essa moral de novo, tá? Like, inscrição, hypar o vídeo é muito importante. E é isso, pessoal. Vamos lá agora parar de enrolação, falar do nosso capitão. Então, arte na tela aí do nosso capitão para a rodada. Então, a gente tem o seguinte. Se a gente comparar a média, o Pedro está um pouco na frente, o Arrascaeta, desculpa, está um pouco na frente do Pedro, né? 13 contra 11, mas é pouca coisa. Se a gente comparar a média básica,
o Pedro está um pouquinho na frente do Arrascaeta, tá? 3,6 contra 2,8. Também pouca diferença. Se a gente comparar a minutagem deles, também pouca coisa. 77, 75, quase não muda. Se a gente comparar minutos para participar de gol, também quase nenhuma diferença, tá? O Pedro precisa de 50 minutos para participar de gol, o Arrascaeta 51. Por isso que eles são unanimidade, tá? Mesmo um jogo difícil, cara, eles precisam de quase que um tempo só para poder participar de gol. São dois jogadores muito perigosos, né? E aí é complicado. O fator que vai me fazer escolher o capitão nessa rodada é, é o último deles aqui, que é a questão da média cedida pelo adversário, tá? A gente vê que o Arrascaeta, a média cedida pelo Bahia para meias, é mais alta do que a média cedida para atacantes pelo Bahia, tá? O Bahia tem cedido mais pontos para meio de campo, né? É o time que no miolo da zaga tem se defendido muito bem. Mas ali mais perto da área, assim, tem cedido alguns espaços naquele entrelinhas, tá? E é um espaço que a Arrascaeta se aproveita muito mesmo, tá? Então, por esse motivo, a gente vai estar escalando o Arrascaeta aqui de capitão no nosso time, tá? E aí, inclusive, isso vai fazer com que a gente pense no reserva de luxo. Por exemplo, se a gente fosse com o Pedro aqui de capitão, a gente colocaria nosso reserva de luxo em um atacante. Aí, por exemplo, a gente poderia trazer o nome do Palmeiras aqui, Estevão, Facundo, ou o próprio Rony. Ou poderia fazer aquela estratégia de colocar o Memphis e o Yuri Alberto e colocar o Igor Jesus na reserva de luxo, seria uma opção, tá? Teria os nomes do Fortaleza aqui também, Lucero ou Davidson para colocar de reserva de luxo. Todos seriam opções interessantes, tá? Como a gente está escolhendo o capitão de aqui, a gente vai colocar nossa reserva de luxo no meio de campo, tá? E aí, quem que eu vou escolher como uma aposta aqui mais diferente vai ser o Iago Pikachu do Fortaleza, tá? É o cara que tem cobrado bola parada no Fortaleza, então ele vai ter o potencial de assistência, é um cara que pouca gente vai estar visando. E se por acaso o Matheus Pereira não for bem ou o Rubens, o Iago Pikachu entra no lugar dele aqui. Acho uma baita opção para a rodada o nosso querido Iago Pikachu aí do Fortaleza, tá? O restante do banco eu escalo no nosso vídeo de sexta-feira, mas aí a gente deve fazer o hack do goleiro, deve fazer o hack na zaga, vai pensar um pouco mais sobre o Piquerez e o Wesley para ver quem que a gente coloca na reserva também, e a gente define melhor o time lá, tá? É isso, eu não vou confirmar a escalação aqui porque o cartola tem bugado, mas eu vou falar para vocês nossa escalação final, tá? Então estamos escalados com o Everton no gol, o Wesley Escobar nas laterais, Kusevich, Gustavo Mancha na zagueiro, com Vojvoda de técnico. No meio de campo, Matheus Pereira, Rubens e Arrascaeta. No ataque, Pedro, Hulk e Igor Jesus, com faixa de capitão para o nosso amigo Arrascamito aqui, ó, homenagem do camisa do Uruguai aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam do like, do plano de degustação, de se inscrever no canal e também de deixar nos comentários quem vai ser o seu capitão, Arrascaeta ou Pedro. É isso, até a próxima. Falou!